Olá, minha audiência, meus queridos. O assunto hoje é a diferença entre suspensão e cassação, uma dúvida cruel que nós vamos solucionar nesse instante. Vamos lá, direto na tela. Olha aqui, a diferença entre suspensão e cassação da CNH. Ambas as penalidades são bem rigorosas, estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. As duas penalidades que bloqueiam o direito de dirigir. O que é a suspensão da CNH? Você perde o direito de dirigir por um tempo determinado. Suspensão do direito de dirigir é uma das 6 penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro aos condutores que descumprem as regras de trânsito. Dessas 6 penalidades temos multa, advertência, cassação da permissão, tem frequência obrigatória em reciclagem, e a própria cassação também é uma das 6 penalidades que está falando aí. Ocorre quando a conduta transgressora do condutor é bastante grave. Quando a suspensão da CNH pode ser aplicada? Quando? Suspensão por excesso de pontos na CNH. Você passou da pontuação permitida. A cada infração cometida, é computado determinado número de pontos ao prontuário do condutor, os quais permanecem em seu registro por 12 meses. Fica 1 ano lá. Depois de 1 ano, sai, né? 0. As infrações e seus respectivos pontos são classificados em 4 naturezas. Nós temos a infração leve, 3 pontos, média, 4, grave, 5 e gravíssima, 7 pontos. Quando o condutor, em um período de 12 meses, soma em seu prontuário 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas. Tá? Então, se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas durante 1 ano, são 20 pontos só. 30 pontos caso conste apenas uma infração gravíssima. Se for uma infração gravíssima só, aumenta para 30. E 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima. Se você não tiver nenhuma infração gravíssima, são 40 pontos. Você pode ter grave, pode ter média, leve, mas não ter nenhuma gravíssima. 40 pontos. Isso é a suspensão do direito de dirigir. Sua CNH não será imediatamente bloqueada. Nesse momento, inclusive, você poderá recorrer a fim de evitar que a suspensão ocorra. Em alguns casos de infrações específicas, também tem alguns casos que você é suspenso automaticamente. São um grupo de infrações gravíssimas que, por conta de sua gravidade, prevêem a suspensão como penalidade direta. Vamos lá ver. É simples. Por se tratar de infrações extremamente sérias, com maior potencial de provocar acidentes, apenas a multa e os pontos não são suficientes para punir o condutor que as comete. Vamos ver os artigos. Começar com o artigo 65 e o 65A. Tá? Eu vou falar por cima, não vou falar detalhadamente. Quem quiser procurar mais informações sobre o artigo, mas já vai dar para entender. Ó, artigo 65 e 65A. Dirigir alcoolizado, 65, ou se recusar a soprar o bafômetro, que por sinal está faltando um acento ali, está me incomodando, mas não vai dar tempo de arrumar, mas não temos edição aqui nesse vídeo. Saiba disso. Então, você se recusar a soprar o bafômetro, você não tem como escapar agora. E você pode ser suspenso vai ser suspenso automaticamente, você tem o direito a recorrer, é claro. Artigo 170, dirigir ameaçando pedestres. Artigo 173, o 174, o 175, praticar racha, corrida de ruas, sabe? Respectivamente ali, tem corrida de rua, aquela racha combinado, parece do filme lá. Tem também aquela pessoa que espírito de emulação, que é espírito competitivo, você está dirigindo uma pessoa do seu lado lá, ele começa a correr, você fala, não vai correr mais do que eu. Também... ou também exibição, né, de motos, com uma roda só, fazer exibição com os veículos. Artigo 176 do inciso 1, 2, 3, 4 e 5, deixar de prestar socorro à vítima de acidente, inclusive para quem está preocupado com pergunta de prova, esse cai muito, esse artigo 176, na prova do Detran, é um artigo que cai muito, então é uma infração gravíssima que você já vai ser suspenso nesses incisos do artigo 176. Artigo 191, forçar passagem em ultrapassagem perigosa. Então, veículos que estejam na iminência de passar um pelo outro, certo? Você vem e força a passagem, tipo costurar.
É muito perigoso esse ato. Artigo 91. 210, transpor sem autorização bloqueio policial. 212, eita! Sem edição, não tem corte. 218, inciso 3. Velocidade superior à máxima a 50%. Velocidade superior a 50% da máxima da via. Sabe, a via tem um limite de velocidade. Se você passou daquele limite, passou de 50%, né? Por exemplo, a via for 60 km por hora. 50% seria 30, 30 com 60, 90. Passou de 90, já seria automaticamente suspenso. Tá? Nesse caso, foi um exemplo que eu dei, é claro. Aí tem também um inciso 1, que é infração média, o inciso 3 é grave, e o 2 é grave, e o 3 é gravíssimo. Dá uma olhada no artigo 218, mas saiba que passou de 50% da velocidade da via, você que gosta de correr acima da velocidade, é suspenso. Artigo 244, inciso 1, 2, 3 e o 5. Conduzir moto sem usar capacete, levar menor de 10 anos na moto, garupa sem capacete e mais outras situações também. Artigo 253A, esse é muito louco, por quê? Você vai ser suspenso se bloquear a via. E ele é o artigo que ele tem a maior infração, cara. Infração, vai pagar a maior multa, na verdade. Aqui, deixa eu ver, olha. R$17.608,20. Multa 60 vezes por organizador. Quem organizou? Sabe as pessoas que colocam os carros na via, evitando a passagem, bloqueando a passagem? Principalmente em greve, né? Então, esse é o artigo 253, inciso A. Você vai ser suspenso se fizer isso. Bom, cometer uma delas, portanto, independentemente do número de pontos contidos em sua CNH, implica a possibilidade de perda da sua habilitação. Ficou bem claro? Agora, o que é cassação? Vamos para a cassação. É a penalidade mais severa imposta aos casos de infrações de trânsito. A cassação dura obrigatoriamente 24 meses, 2 anos. Após cumpri-la, para voltar a dirigir, o condutor deve passar novamente pelo processo de habilitação como da primeira vez, começar tudo de novo, perdeu o Playboy. Quando o condutor reincide, quer dizer, dizer 2 vezes dentro de 12 meses nas infrações previstas nos seguintes artigos, então, durante 1 ano, se você for 2 vezes, você é cassado. Vamos ver quais são? Artigo 162, inciso 3, conduzir veículo com a categoria diferente da sua CNH ou permissão. Você tem categoria B, você tem automóvel. Aí você está pilotando uma moto, está dirigindo uma van, categoria diferente. Você for, é reincidente, né? 2 vezes durante 1 ano. E 163, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas do artigo 162, como, por exemplo, não habilitada. Então, se você é dono do veículo, você tem um veículo no seu nome, você emprestou para alguém não habilitado, ou alguém nas condições do artigo 162, né, que está com a categoria diferente, que está com a CNH vencida também, você pode ser cassado se for reincidente. Uma vez só, é que não vai ser cassado direto, né? Vai ser a penalidade do artigo 162, que na verdade é 163, né, que são 2 penalidades, né? O dono do veículo, a pessoa está sem habilitação, são 2, né? Agora, o artigo 64 é permitir que pessoa nas condições do artigo 62. A diferença entre entregar e permitir é o seguinte: você entregar, você está dentro do veículo, está ali junto. Está ali junto. Permitir pode ser sem sua permissão. Seu cunhado foi lá, pegou seu carro escondido e saiu por aí. Você acaba sendo responsável. E se durante 1 ano, outra pessoa, ou ele mesmo, foi pegar o carro de novo, sem sua permissão, a responsabilidade é sua mesmo. 165, dirigir sob efeito de álcool. Você viu que ele já está lá também sobre a suspensão automática, ele pode ser cassado se for um incidente. Disputar corrida, promover sem autorização competição ou eventos, 174. 175, fazer ou demonstrar manobras perigosas com o veículo. Também, quando o condutor é condenado judicialmente por crime de trânsito. Se você observar com atenção, perceberá que alguns desses artigos também foram listados na seção que vimos, as infrações autossuspensivas. Vocês viram lá atrás, né? Já falei sobre isso até.
Se seu cometimento implica a suspensão direta do direito de dirigir, faz sentido que cometê-la pela segunda vez cause a cassação da CNH, né? Ok? Se aquela já é rigorosa, você fez de novo, não aprendeu a lição, vai ser cassado. Você foi suspenso. Ah, não aprendeu a lição, vai ser cassado. Durante 1 ano, se for reincidente, né? O tempo de duração da cassação da CNH é invariavelmente 2 anos. 2 anos até tirar novamente. O condutor deverá realizar o processo de habilitação, submetendo-se a todos os exames necessários para isso. Por esses 2 fatores é que a penalidade de cassação é a mais rigorosa prevista pelo CTB. Valeu, galera! Então, foi isso. O nosso assunto de hoje foi a diferença entre suspensão do direito de dirigir e cassação. Espero que tenha ficado bem claro. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.